Fala pessoal, eu sou Emerson Broga e hoje a gente vai fazer mais um projeto do zero em React. Então, no projeto de hoje, ele surgiu a partir de uma piada que eu escutei, se eu não me engano, no Nerdcast, né? Para quem não conhece, um ótimo podcast, pode acompanhar lá, procura aí que você vai achar. E nessa, se eu me lembro bem, eles falam o seguinte, que na vida o homem não pode querer ter tudo na vida, que ele tem que escolher se ele é pobre, careca ou gordo, e ele pode escolher apenas duas coisas. Então, é uma piadinha lá que eles fizeram na hora, que era falando isso, que não dá pro cara ser gordo, pobre e careca ao mesmo tempo, que ele não pode ser tão fodido desse jeito, que ele tem que escolher duas coisas. Então, pensando nessa brincadeirinha aí que aconteceu nesse podcast, eu resolvi criar um aplicativo em React, fazendo nada mais do que 3 switches, aqueles botãozinhos on e off, 3 switches daquele onde você escolhe, se você é gordo, pobre ou careca, porém você só pode escolher 2 opções. Se você tentar escolher as 3, as outras são desativadas e você tem que escolher de novo mais uma. Então, esse é o projeto. Aí você deve estar pensando que é um projetinho muito simples, que você não vai aprender nada, que é uma bobeira. Sim, realmente é uma piada esse projeto, mas para fazer ele, você vai aprender um tanto de coisa. Então, acompanha comigo esse vídeo até o final, que você vai ver como funcionam React Hooks, como funciona para animação SVG. Você vai entender um bocado de coisa aí sobre como criar um projeto, mesmo que é um projetinho tão simples como esse. Então agora, vamos lá para o computador. Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar aqui fazendo o seguinte. Como a gente vai querer aquele botãozinho de liga e desliga, o on-off, ele é chamado de switch. Então a gente precisa daquele ícone para a gente começar aqui o nosso projeto. Então eu vou começar procurando esse ícone em um site que chama Icon Finder. Então já fica aí a dica, se você precisar de algum ícone, Icon Finder é um bom site para você encontrar ícones. Então vamos lá, esse íconezinho ele chama Switch, então vou colocar ele aqui, Switch, e aí ele me dá aqui várias versões, porém o que eu vou fazer é o seguinte, eu já vou selecionar aqui que eu quero um ícone gratuito, free, e que o formato dele eu quero em vetor, porque eu preciso de um ícone em SVG, e o mais importante é que eu vou colocar aqui que eu quero para uso comercial, porque vai aparecer aqui nesse vídeo e tudo mais. Então vamos olhar aqui, ele me deu várias opções e aí eu vou escolher esse daqui, ele atende bem o nosso propósito, então vou pegar ele aqui, ele tem as opções aqui de PNG, vários tamanhos e tudo mais, e eu quero aqui a versão SVG, então vou fazer o download dela aqui. Então tá aqui, já coloquei ela aqui na pastinha que a gente vai usar, e para começar esse projeto em React, eu vou usar o Create React App, então npx Create React App, e aí eu passo o nome do projeto. Nesse caso eu vou chamar o projeto de Fat, Bald and Poor, ou seja, gordo, careca ou pobre. Vamos aguardar a instalação aqui para a gente continuar. Beleza, agora que fez a instalação eu vou entrar na pasta do projeto e vou iniciar o nosso projeto. Então, npm start. Pronto, o projeto já abriu aqui para a gente no browser. Então, agora eu vou também abrir o projeto no Visual Studio Code. Então, vou simplesmente sair aqui, Code, e vou iniciar o projeto novamente. Beleza, agora deixa eu colocar isso aqui em tela cheia para ficar mais fácil para a gente enxergar. Deixa eu abrir aqui uma pastinha do projeto, aqui um arquivo do projeto, e eu vou também fazer o seguinte, eu vou alterar a nossa fonte, então para ficar mais fácil de enxergar aí. Então text editor, font, e aí aqui o size eu vou mudar para 26, por exemplo. Acho que já fica mais fácil de enxergar aí, isso, bem melhor. Agora vou fazer o seguinte, eu não preciso de nada disso que ele criou aqui para mim, eu só preciso da parte interna, que é a parte que vai gerar aí
compilar o projeto, a configuração do Webpack e tudo mais. Então eu vou simplesmente deletar tudo que está aqui na pasta source. Pronto, deletei tudo que estava dentro da pasta source, não tem nada lá mais. E vou começar criando o nosso arquivo index.js, que é onde ele começa a aplicação, né? A nossa porta de entrada aí da aplicação. E a primeira coisa que eu preciso fazer é importar o React. Então, import React from. E aí eu passo aqui o React. A segunda coisa que eu preciso importar é o React DOM. Então, React DOM from React DOM. E agora eu tenho simplesmente que mandar ele renderizar, né, um componente, né, uma aplicação aí no nosso DOM. Né? Então, como que eu faço isso? Eu chamo a React DOM na função render. Aí eu vou passar para ela o componente, né, o elemento que ela vai renderizar. Nesse caso eu vou deixar null por enquanto. E aqui eu passo em qual elemento do DOM que ele vai renderizar. E para isso eu uso document.getElementById. E qual ID que eu vou buscar? Se eu abrir aqui o public index.html, a gente vai ver que ele tem aqui o ID root. Então esse ID que a gente vai usar. Então eu passo aqui dentro root, fecho aqui o ponto e vírgula e beleza, já está tudo pronto aí novamente. Porém eu ainda não mandei renderizar nada aqui. Então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui na nossa pasta source, vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de app.js. Esse arquivo app.js vai ser o nosso componente da hierarquia mais alta, né? Nosso componente pai. Então eu vou colocar aqui, vou fazer a mesma coisa, né? Importar o React aqui mais uma vez, import React from React. Aí aqui eu vou criar um componente funcional, ou seja, um componente que ele é apenas uma função e não uma classe. A gente chama isso de componente funcional. Então const app, vou chamar ele de app. Ele vai receber aqui um arrow function e dentro desse arrow function eu tenho que retornar um elemento JSX. Então por enquanto eu vou retornar apenas um H1 e vou colocar o nome do projeto, que no caso eu coloquei como gordo, careca ou pobre. Então eu posso colocar aqui de uma vez, gordo, careca ou pobre. Beleza. Aí, como eu já tenho o meu componente aqui criado, a única coisa que eu tenho que fazer agora é exportá-lo. Então export default, né? A gente está usando aí módulos, então eu vou exportar ele aqui para que ele possa ser importado aqui no meu index.js. Então, mais uma vez, import app from, e aí aqui agora, diferentemente ali do React DOM, que eu só passei o nome da biblioteca que ele vai buscar lá dentro do Node Modules, aqui eu passo o caminho relativo do meu arquivo. No caso, está na mesma pasta que eu estou e ele chama app. Eu não preciso de colocar a extensão porque ele já entende que será um arquivo JavaScript. Agora que eu importei a minha app, eu posso simplesmente colocar ela aqui para ser renderizada lá no meu DOM. Se tudo estiver ok, quando eu voltar no browser, a gente vai ver aquele título H1. Então tá lá, gordo, careca ou pobre, nenhum estilo, nem nada. Então vamos começar fazendo os estilos aqui dessa página. Então mais uma vez eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de styles.css. Essa é uma das formas da gente usar CSS dentro de uma aplicação React, da gente estilizar uma aplicação React. E aqui em cima eu vou começar colocando um pequeno CSS reset, que vai ser simplesmente falando para o HTML e para o body que eles não precisam de nenhum padding, então padding 0, que eles não precisam de nenhuma margem, então margin 0. Vou falar com eles também que o font family eu vou querer o Arial, Helvética e Sans Serif. E vou falar que a cor dos textos eu vou colocar como 4A, que é uma cor, um tom de cinza que a gente tem. Beleza, eu vou salvar. Aí eu preciso de voltar aqui no meu index ou no meu app, tanto faz. No caso eu vou importar aqui no meu index e vou colocar aqui embaixo que ele vai importar os estilos styles.css.
Aqui no caso eu tenho que passar o caminho, né, o caminho relativo mais uma vez, ou seja, na mesma pasta que eu estou, o nome do arquivo, e aqui também eu passo a extensão. Como o Create React App já está todo configurado, ele já sabe o que fazer quando importar um arquivo de extensão CSS. Então beleza, vou salvar, vou voltar no browser e a gente já tem aqui o nosso cinza e a fonte estilizada. Agora eu vou começar a colocar mais coisas aqui na nossa aplicação. Então vou colocar aqui parênteses para a gente poder fazer uma quebra de linha aqui de forma mais bonita, né? E deixar a aplicação mais organizada. Vou colocar uma div que eu vou dar um class name, né? Lembra que aqui é JSX, então eu uso class name ao invés de class. Vou colocar um class name de container e vou fechar ele aqui embaixo. Isso, vou indentar tudo aqui direitinho. Class container, vou voltar lá nos meus estilos e vou falar o seguinte, ó, class container, ela vai ter uma largura de 80% da tela. E ela vai estar centralizada, porque eu vou colocar uma margem de 0 em cima e embaixo e automático dos lados direita e esquerda. E aí com isso, se eu voltar aqui se eu salvei tudo e voltar aqui, ele já centralizou aqui para mim, né? Já colocou 20% aqui tá deixando 20% aí de espaço, né? 10% de cada lado. Então, tá aí, já começou a estilizar. E agora a gente vai criar aqui os nossos elementos para fazer aquela seleçãozinha lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar colocando apenas um elemento. Então, vou colocar aqui uma div. E dentro dessa div eu vou colocar um label. Label. E aí no label aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui gordo. E em seguida eu vou colocar, vai ser onde vai ficar o nosso switch. Então vou deixar assim só por enquanto, só para a gente ver que está aparecendo lá. Beleza. E agora aqui no switch é onde entra aquele SVG que a gente fez o download. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um componente que vai tratar esses ícones. Então eu vou criar aqui um componente, eu vou criar uma nova pasta e um novo arquivo, vou chamar de components e vou colocar como icon.js, pode ser assim mesmo, e aqui mais uma vez, né, import react from react. Agora eu vou criar a nossa classe, vai ser também o nosso componente, vai ser também um componente funcional, então const icon. E aí ele vai receber as propriedades aqui, tudo mais. E aí eu posso ter vários ícones aqui. Por enquanto eu vou ter só esse de switch, mas mesmo assim eu já vou deixar ele preparado para a gente poder adicionar mais ícones, caso seja necessário aí no futuro. Então eu vou usar um switch statement, e aí eu vou receber um ID, e vou dar um switch entre esses IDs para ver se eu acho o que eu preciso. Então aqui no meu props eu tenho que receber um ID. Lembrando que isso aqui eu estou nada mais do que recebendo props e depois eu estou pegando aqui um ID desse props. E aí eu posso simplesmente simplificar tudo isso passando aqui diretamente que eu quero o ID. Bem-vindo às novidades aí do ES6. Então vamos lá, case switch, ficou até engraçado aqui porque tanto o nosso componente chama switch, né, o nosso ícone chama switch, quanto o nosso temos aqui um switch case, mas não se confunda com esses dois, porque são duas coisas diferentes. Vou dar um return aqui e tenho que colocar também um default para ele retornar nulo. Opa! Return null, isso. E por fim, não posso esquecer de exportar default icon. Eu tenho que exportar isso aqui também. E agora vamos lá, a gente tem que colocar aqui dentro o nosso SVG. Deixa eu pegar ele aqui novamente. Aqui, o nosso arquivo SVG que baixou é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo indentar ele melhor aqui. Vamos chegar aqui. Espera aí. E é isso, a gente tem um SVG com dois paths lá dentro. Acredito que deixa eu voltar para vocês verem aqui no nosso ícone. Acredito que esse de fora e o outro é o de dentro. Né? Os dois paths aí são basicamente dois círculos, né?
ou um retângulo com bordas arredondadas e um círculo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu copiar tudo aqui, esse SVG, eu não preciso daquilo que está lá para cima. Vou voltar aqui no nosso aplicativo aqui, no nosso código, né, no nosso componente de ícone, vou colocar esse SVG aqui dentro. E agora eu vou fazer algumas modificações. Por exemplo, como a gente está escrevendo em JSX, esse atributo aqui tem que ser escrito dessa forma, em Pascal Case. Vou tirar aqui essa altura, vou mudar isso aqui para uma classe, então vou mudar aqui para class name, versão eu posso deixar aí, eu acho que não tem nenhum problema. Vou tirar esse outro aqui, não dá problemas lá. Deixa eu ver o que mais, ficou difícil de enxergar aqui. Vou tirar também a largura, vou tirar esse XML space aqui e beleza, tá aí mais claro agora. E aqui nos paths, a gente tem dois paths aí com suas coordenadas e tudo mais. Eu vou colocar um class name nesse aqui, que eu vou chamar de outer, porque eu acredito que esse aqui seja de fora. E nesse outro aqui, eu vou colocar um class name de inner, que eu acredito que seja o de dentro. Salvei aqui, ele já indentou aqui para mim melhor. Eu não sei se outer aqui está escrito certo, talvez seja só assim. Exatamente. Então, vamos continuando aqui. Agora que eu tenho os dois aqui selecionados e já tenho o meu ícone aqui, eu vou importar ele aqui no meu app. Então, import icon from, e aí eu passo o caminho, que no caso tem components barra icon. Pronto. E aí eu posso mandar renderizar ele aqui, ó, icon. E eu tenho que passar para ele um ID, que no caso chama switch. E posso fechar aqui self-closing tag, né, a tag que fecha ela mesma. Então vamos voltar lá no browser e ver o que a gente tem. E tá aí, temos o nosso ícone aqui gigantaço. E agora dá para a gente começar a trabalhar. Então o que eu vou fazer aqui por fora? Eu vou colocar uma classe aqui, ó, class name, e vou chamar de item, que aí fica mais fácil da gente estilizar. Então tem aqui dentro de container, aí eu posso colocar aqui que eu vou ter container.item, e aí lá dentro eu vou ter um SVG, por exemplo. Eu posso colocar aqui esse SVG ele vai ter, no caso, uma altura, vou colocar aqui uma altura de 60 pixels, só para ele ficar mais bonitinho ali para a gente conseguir mexer. E agora vamos descobrir se o inner e outer estão, né, como eu imaginava mesmo. Então, svg.outer, ele vai ter aqui um fio, né? No caso ele tem uma cor, né? Eu vou preencher a cor dele, o preenchimento dele, eu vou colocar como vermelho para o de fora e vou fazer a mesma coisa aqui para o de dentro. Então, inner, e vou colocar como verde. Green, isso. E agora temos ali, beleza, igual eu imaginava mesmo. Tudo ótimo. E aí eu vou querer fazer o seguinte, quando ele estiver ligado, né, que eu vou colocar ele com algum tom de verde, alguma coisa assim, eu preciso que aquele círculo do meio, que ele se mova um pouco mais para a direita. E para fazer isso, a gente usa o transform com o translate. Então só para a gente testar aqui, eu vou colocar aqui o transform, já vou falar aqui o translate, e vou passar por enquanto 0 pixels, e também aqui 0 pixels. Agora eu vou voltar lá no browser e para facilitar a vida eu vou abrir um inspect, vou pegar ele aqui, ó. Vamos abrir aqui o SVG, pegar a nossa classe inner aqui, ele está aqui o nosso translate, não sei se está dando para enxergar aí bem, mas ele está aqui o nosso translate e vou começar a mudar ele, ó. Tá vendo que eu vou aumentando aqui e ele vai chegando mais para o lado? Então acredito ali que o 30 pixels deu mais ou menos certo. 30 pixels é mais ou menos o que a gente precisa, ó. 0 pixels, 30 pixels. Então beleza, a gente já sabe que quando ele estiver ligado,
ele vai estar ali 30 pixels. Então eu posso simplesmente deixar isso aqui salvo para a gente poder usar mais para frente, né? A gente sabe que inicializa no 0/0 e quando estiver ligado vai para 30 pixels. Então agora vamos fazer esse ligado e desligado. Então eu vou começar voltando aqui na nossa aplicação e a gente vai começar a usar o React Hooks, ou seja, eu vou chamar aqui, importar aqui, né, o useState, e aqui embaixo eu vou inicializar esse state. Então eu vou colocar aqui uma constante, e aí ele recebe um array de duas posições, então eu vou chamar de isOn, e aqui o outro vai ser a função setIsOn. Depois a gente vai mudar tudo isso aqui, vocês vão entender, mas por enquanto vou deixar assim. E o useState vai começar como false. False. E eu vou falar simplesmente o seguinte, aqui ó, no meu class name, eu vou mudar isso aqui, vou colocar um template strings, vou passar aqui a minha classe principal que é item, né? Item, e vou colocar também o seguinte, ó, se tiver on, ela vai ter a classe on, se não tiver, ela vai ter a classe off. Aí agora com isso eu consigo estilizar aqui melhor o nosso ícone, né, diretamente no CSS. Então, como a minha classe está aqui no item, então eu posso salvar aqui, vou voltar aqui no nosso estilo, e agora eu tenho aqui basicamente toda esse seletor aqui. Estou apagando para ele sem precisar, mas vamos lá, a gente tem todo esse seletor aqui. Então, item.on, e aí nós vamos pegar o inner e vamos fazer o seguinte, o transform aqui, translate, parará, e também o green. E se for off, vou copiar aqui também, aí a gente vai colocar aqui uma cor cinza, né? Então eu posso pôr aqui já direto um gray aqui, e o translate vai ser 0 pixels e 0 pixels, porém aqui é no off. E aquela que a gente criou de teste aqui, essas duas, só para identificar, a gente pode apagar. Então agora vamos lá, olha lá, se está off, está aqui certinho. Se eu mudar aqui para on, né, se eu colocar aqui, ó, true, se o inicial for true, ele muda lá para o outro lado. Beleza. Então agora a gente vai tratar esse evento aí, né, do clique, a gente vai colocar um clique aqui nesse item e quando clicar, ele vai simplesmente alterar o estado, né, de ligado para desligado ou de desligado para ligado. Vai simplesmente fazer essa inversão aí. Então eu vou chamar essa função de toggle e vai ser uma arrow function. E aqui dentro eu vou fazer essa alteração. Então o que eu vou colocar aqui? Set is on, ele vai ser o que não for o atual. Ou seja, só inverteu aqui o que tiver. Né? Se ele estava true, ele vira false. Se ele estava false, ele vira true. E aí eu tenho que chamar isso aqui no clique aqui dessa div. Porque eu não quero que a pessoa clique só no ícone. Ela pode clicar na div inteira, né? No label, no que for. E eu quero que ele seja alterado. Então, onClick, já coloco aqui no nosso JSX, vai receber uma função, que eu vou passar uma arrow function. E dentro dessa arrow function eu vou passar o toggle. Maravilha, eu vou chamar o toggle aqui dentro. Então, se tudo estiver funcionando como eu espero, na hora que eu clicar lá, ele vai simplesmente mudar, vai vir aqui o novo valor e vai alterar a minha classe. Então, vamos lá testar. Clicou, mudou. Beleza, já está funcionando aí como a gente espera. Agora, vamos estilizar um pouquinho mais isso aqui, para deixar mais bonito. Então eu vou voltar aqui nos meus estilos e já vou começar a estilizar aquele label, por exemplo. Então eu posso voltar aqui em item, container item e vou estilizar o label. Esse label, por sua vez, eu vou colocar que ele tem uma largura de 100%, uma largura aqui de 100%. Eu vou colocar que o label tem também uma font size de 3 rem, ou seja, vai dar aí, né, os 16 pixels padrão vezes 3. E vou colocar, por enquanto, só isso. Vou deixar a cor dele
ele já está aqui com a cor, né, pegando essa cor aqui, ele já está pegando essa fonte aqui também. Então acredito que só isso aqui seja suficiente. Vou estilizar também o meu item. Então container.item. Eu vou colocar que o meu item ele vai ter apenas 260 pixels de largura. 260 pixels. Vou colocar que ele vai ter um display flex. E como eu coloquei o tamanho do meu label para 100%, eu vou definir também o tamanho para o meu SVG, né, para o meu ícone, e ele vai simplesmente colocar um espaço aí entre um e outro para ficar tudo certinho. Então eu vou colocar aqui um justify content space between, usando aí o nosso display flex, né, coisas aí do display flex. Como eu já estilizei aqui o item, o label, agora eu tenho que estilizar o SVG. Eu já coloquei aqui que ele tem uma altura de 60, então vou colocar que ele tem uma largura de 80. Opa, aqui 80 pixels. Beleza. E por enquanto eu ainda não estou tratando a cor do label para quando mudar, mas eu posso fazer isso aqui também, ó. Olha só, vou fazer aqui que quando for, deixa eu colocar aqui para baixo, quando for um item .off, o label vai ter a cor color gray. Quando for on, o label vai ter a cor green. Isso, pronto. Então já coloquei o label para ter a cor também do mesmo jeito que o SVG tem. E fiz isso aqui no inner, então vou fazer isso aqui também para o outer, para ele ficar com essas mesmas cores e a gente ter uma apresentação um pouco melhor aí. Então o outer também vai ter, desculpa, o outer também vai ter cinza quando ele estiver off. Vou fechar aqui embaixo. E vai ter também verde quando ele estiver on. Então green aqui, on e o outer aqui. Pronto, se tudo estiver certo, a gente vai ter um estilinho melhor aqui agora. Então tá lá, colocou assim, mudou. Aí beleza, faltam algumas coisas aqui, alguns detalhes que eu posso fazer. Então, por exemplo, ó, tá vendo que simplesmente muda para lá de uma vez? Eu quero fazer essa animação ser um pouco mais suave, né? Essa animação acontecer da bolinha indo de um lado para o outro. Então, o que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso fazer também o seguinte, ó, eu vou pegar aqui o inner, pode ser o on ou off, né? Eu peguei ele aqui, vou colocar até aqui em cima para ficar mais claro. Então aqui, ó, quando estiver dentro do SVG inner, aí eu vou colocar que ele vai ter o seguinte, que ele vai ter uma transição, e aí aqui eu tenho que passar qual elemento, qual função, né, que eu quero aplicar essa transição. Então por enquanto eu vou colocar no transform, e vou passar que vai ser de 1 segundo, is in out. Se tiver tudo correto, essa transição agora vai acontecer de forma mais suave, tá vendo? Bem mais suave agora. E aí está um pouco até lento demais. Eu posso colocar, vou mudar aqui um pouco a animação, vou colocar um easy out, acho que vai ficar mais bacana. E vou mudar aqui para meio segundo. Vou salvar. E ficou bem melhor agora. Agora a gente tem aí uma animação, né, mais interessante aí nesse nosso componente. A outra coisa que eu vou fazer também é colocar aqui no nosso item que ele vai ter um cursor pointer, só para a pessoa saber que pode clicar. E vamos voltar então agora para a nossa aplicação aqui, onde eu tenho agora que criar os outros, né, todos os outros componentes aí, para a gente poder fazer essa transição aí, essa brincadeira, né? Então vamos lá. Eu vou pegar esse aqui, que é o nosso, acabou ficando o nosso componente aqui o nosso switch, né? Agora sim a gente tem um switch que usa o ícone switch e tudo mais. Então a gente pode criar um novo componente. Então vou voltar aqui na pastinha components, vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de switch.js. O que eu vou fazer agora? Import React from React
vai ser também um componente funcional, então const switch vai receber aqui as propriedades, nós vamos passar essas propriedades daqui a pouco, e o que ele vai retornar aqui no JSX é todo aquele nosso código que a gente tinha lá. A gente vai substituir aqui. E aí o que ele precisa? Eu já estou percebendo aqui que ele precisa da função do clique, ele precisa do label, do ID e se está ligado ou não. Então eu vou por enquanto pegar todos os props aqui e vou fazer aqui um destructuring const desses props. E aí o que eu vou esperar? Eu vou esperar o onClick, que aí eu posso passar aquela função toda lá. Eu vou esperar também o active, não vou chamar de on e off, vou chamar de active. Vou passar também o label e vou passar também o ID. O ID eu não preciso de passar, porque todos vão ser switches, né? Então só o label. Então eu preciso de passar essas três propriedades aqui. E aqui eu tenho que exportar mais uma vez, export default switch. Beleza, e aí agora eu vou fazer as substituições. O onClick aqui, ele vai simplesmente chamar o onClick de lá. O active aqui vai ser substituído pelo isOn e o label vai ser colocado aqui. E aí, maravilha, agora a gente precisa de importar esse ícone aqui, porque a gente ainda não tem ele aqui. Então, import icon from a mesma pasta icon. Beleza, já importou aqui o nosso ícone, creio que está tudo ok. E agora a gente vai importar ele aqui no lugar de apenas do ícone, a gente vai importar o switch. Opa, maiúsculo aqui e maiúsculo aqui também. Isso, switch. E agora a gente vai substituir tudo isso aqui pelo switch. Só que antes eu vou fazer o seguinte, vou colocar ele aqui, para a gente ir acompanhando aqui as alterações. Então, olha só, o onClick vai ser a nossa função toggle, o label, né, o active, no caso, active vai ser o nosso isOn, só fazendo as substituições aqui. E o nosso label, aí vai ser um string, que eu vou passar aqui, gordo. Pronto. Aí aqui eu posso deletar tudo isso. Beleza, agora a gente já tem um código muito mais limpo aqui na nosso aplicativo, né, nossa aplicação, e continua funcionando normalmente. Agora basta duplicar, né, esse switch para colocar os outros. Então aqui, isso, né, 3 vezes aqui, e a gente vai colocar gordo, careca e pobre. Só que aí agora, olha só, eu tenho os 3. Quando eu mudar, todos os 3 mudam. Né? E não é esse o comportamento que a gente quer. A gente tem que tratar isso aqui, né? Mudar aí o nosso use state, para eles tratar isso aqui independentemente. Existem várias formas de fazer isso, e a que eu vou usar vai ser o seguinte. Ao invés de usar isOn e set isOn, eu vou simplesmente colocar um objeto. Então eu vou chamar esse objeto, né, vou colocar um objeto com todos os estados iniciais de cada um desses três elementos. Então eu vou criar aqui um const, mais uma vez, vou chamar de initial state e vou colocar aqui o seguinte, fat false, bald false, poor false. Beleza, criei aqui o estado inicial, vou passar para cá. E aqui agora ele já não é mais set isOn e isOn, já é, por exemplo, um switches. Todos os meus switches e set switches. Isso. Aí agora eu já posso vir aqui na minha função, por exemplo, vou mudar ela aqui para toggle switch, para ficar mais claro, né, com o nome de switches ali. E aí eu já posso mudar ela aqui para o onClick, toggle switch. E ele vai receber uma chave.
essa chave vai corresponder a cada uma dessas três opções aqui. E aqui dentro eu vou ter que fazer o seguinte, olha só. Primeiro eu vou pegar o valor atual, né, daquele elemento. Então, por exemplo, vou criar aqui um const current state e vou precisar de ir lá nos meus switches e pegar exatamente essa chave aqui. Então, por exemplo, se eu passar fat, ele vai vir aqui, vai buscar e vai me retornar esse false. Se eu passar bold, ele vai vir aqui, vai retornar, vai me retornar o false ali também. E o por, a mesma coisa. Então, pega esse current state aqui. Então, vamos colocar aqui só para a gente ver o que vai acontecer. Olha só, vou colocar um console.log, vou colocar aqui current state para ficar fácil da gente entender o que está acontecendo e aqui. Aí aqui no onClick eu posso fazer o seguinte, ou eu passo junto aqui essa minha chave, né, o meu label, né, minha chave aqui, ó, que é esse item daqui, eu posso passar ele aqui. Então eu vou passar aqui um ID, vou passar como ID, porque o key já é uma chave, uma palavra reservada aqui do JSX. Eu não posso usar um key, então vou usar o ID. Inclusive vou mudar aqui para ficar mais claro, porque aqui é uma chave do objeto, mas, né, chave ou propriedade do objeto. Mas aqui, como eu não posso usar, então eu vou usar um ID. Então vou colocar aqui fat, vou colocar aqui o ID bold e vou colocar aqui por último ID or. Beleza. Agora que eu tenho o ID aqui, eu tenho que criar também esse isOn para cada um, porque tá vendo que está até me dando um erro aqui. Então vamos pegar aqui em cada um. Então nesse caso aqui, esse isOn é o meu switches na chave fat. Aqui é o switches na chave bold e aqui é o switches na chave or. Pronto, agora já está corrigido aqui. E aqui também já está no jeito. Agora eu tenho que ir lá no meu switch e colocar também que ele recebe um ID. Esse ID, por sua vez, ele vai vir aqui nessa função onClick e vai passar ele aqui, ó. Vamos ver agora se está funcionando. Vou voltar aqui no nosso console. Quando eu clicar, ó, o current state daquele lá é false, do outro também. Vamos colocar aqui um console log. Vamos dar um log também aqui no nosso ID. Isso. Então aqui, ó, chegou o fat, bold, por. Chegou os três lá. Agora eu tenho que tratar para isso aqui virar, né, fazer aí o efeito que a gente espera. Então a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, ó, se o current state for igual undefined, ou seja, se eu passar aqui, sei lá, qualquer outra coisa, se eu passar aqui Emerson, por exemplo, ele vai chegar aqui, não vai achar, vai me retornar undefined. Então significa que eu não preciso mexer com nada desse elemento aqui, né? Eu não preciso fazer nenhuma alteração. Então se for undefined, return. Não preciso fazer nada. Aí, aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou colocar aqui set switches, né? Eu vou passar aqui o novo estado para depois dessa alteração. E aí eu vou usar o destructure e eu vou fazer o seguinte, ó. Todos os switches, do jeito que eles estiverem, vão continuar. E eu vou sobrescrever a chave que eu passar aqui no ID, eu vou sobrescrever ela com o contrário do current state. Então, simplesmente inverti ela aqui. Se ela chegar on, ela vira off, né? E se ela chegar off, ela vira on, né? Ou seja, se chegar true, vira false. Se chegar false, vira true. E se não for uma que não existe, ele simplesmente retorna e não faz nenhuma alteração. Então, beleza, eu vou rodar isso aqui agora e a gente passa para o próximo passo. Então, aqui, ó, ligou, ligou e ligou. Desligou, desligou, desligou. Então, está tudo funcionando aí como esperado. Só que agora eu tenho que tratar que a pessoa só pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Não pode ser as três. Aí agora que fica interessante, olha só. Eu posso fazer, existem várias formas de fazer, como sempre, e aí eu vou usar o seguinte método. O que eu vou fazer?
eu vou pegar todos os meus valores aqui desse objeto, né, do objeto switches, vou pegar todos eles, os valores, vou dar um filter, né, para pegar apenas os que forem verdadeiros e vou contar se esses verdadeiros são, quantos eles são, para eu saber que se forem 2, eu não posso colocar o terceiro sem voltar eles para o estado inicial. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar object.values, vou pegar os valores daquele objeto, então eu vou passar aqui os switches, todos eles. Então, pegou isso aqui, vai me retornar um array. Então, por exemplo, no estado inicial a gente tem false, false, false. Então, aqui vai me retornar um array com 3 posições, escrito false, false, false. E deles eu vou fazer um filter, né? Vou usar a função filter aí do array. E esse filtro vai passar cada um desses valores. E o que eu vou filtrar? Eu vou olhar se esse valor é verdadeiro. Então, eu simplesmente preciso de colocar aqui se ele existe. Eu poderia colocar aqui se o valor true, né? Fazer um ternário aqui, true ou então false. Só que não precisa desse código aqui no filter. Então, eu posso colocar aqui dessa forma bem simplificada, né? Usando aqui uma arrow function, que ele vai pegar esse valor e vai retornar ele mesmo. Então, o próprio filtro, né? O filter do array, ele espera true ou false. Então, já estou retornando ele mesmo. E, por fim, como eu falei, eu quero a quantidade. Então, já vou, né, alinhar aqui, né, com um ponto length. Então, já vou me retornar o número de vezes, o número de itens que estão verdadeiros. Então, vou colocar isso aqui em uma constante, que eu vou chamar de active switches. Isso. E aí eu posso dar um console.log aqui, ó, console.log active switches e passar ele aqui para a gente poder logar lá no nosso console. Vou salvar, vou voltar lá e a gente tem aqui, ó, active switches 0, 1 e agora 2. Como vocês podem ver, ele funciona, né, ele acontece antes de passar para o próximo, né, ou seja, antes de eu setar o novo aqui. Então, ó, ele vem aqui, ó, 1, 0, né, que tinha 0. Quando você faz o primeiro, ele tinha 0. Ele mostra o que tinha antes. Quantos tem agora? Tem 0. Entendeu? Então, a gente tem 0. Então, vou colocar o seguinte, ó, se tiver, vamos lá, se active switches for igual a 2, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todo mundo, então já vou chamar aqui os set switches, aqui mais uma vez, vou usar o destructuring mais uma vez, porém eu vou falar o seguinte, ó, se ele for igual a 2, eu vou passar o estado inicial, que é todo mundo como false, e vou colocar o novo como true. Então tá aqui. E caso contrário, né, else, simplesmente faz o que a gente já estava fazendo, que é transformar ele, né, mantém o que tinha e transforma o novo no que vier. Né, faz a mudança só no novo aqui, mas mantém os que tinha. Então beleza, vamos ver se está funcionando. Vou dar um F5 aqui e gordo, careca e pobre. Pronto, mudou, né, os outros voltam. Então a pessoa só pode escolher 2 coisas. Aí eu posso agora simplificar esse código. Como que eu vou fazer isso? Eu posso criar aqui, por exemplo, olha só, posso criar aqui const new state e aí eu vou fazer essa verificação se o active switches é igual a 2 e aí eu vou colocar aqui, ó, que se for igual a 2 ele vai usar o initial state. Se não, ele vai usar o state atual, que no caso é o switches. Aí agora, com o new state, eu posso passar ele aqui e simplesmente deletar todo esse código aqui e deixar a função muito mais clara aqui dessa forma. Aí vamos voltar lá, continua funcionando normalmente. Beleza. E eu posso fazer mais uma melhoria aqui. Se você já leu sobre código limpo, você sabe que deixar um número assim solto, chama-se magic numbers, é ruim. Então a gente pode simplesmente transformar isso aqui numa variável. E aí eu posso colocar assim, ó, const max active
e passar aqui o 2. E aí eu posso substituir aqui por essa constante, né, max active, e passar ali o 2. Outra coisa que eu posso fazer também, se eu quisesse, era pegar todos os valores ali e colocar que é o que tiver aqui menos 1. Então, por exemplo, length menos 1. Aí agora eu já sei que são todos os... Né, o tanto de item que eu tiver aqui, menos 1. E aí eu posso colocar mais e tudo mais. Poderia melhorar aí esse código. Deixa eu continuar a testar aqui mais uma vez para mostrar que está funcionando. Então, aí ó, continua funcionando normalmente. E vou deixar assim por enquanto. Então tá aí o nosso código aqui, já está tudo certinho aqui. E deixa eu ver. Bom, é isso. Agora vamos ver o que é esse probleminha aqui. Use callback and use... Ah, tá. O que é isso aqui, gente? No ícone. Vamos lá. Aqui tá com um probleminha. Ah, porque ele importou aqui esse use callback em algum momento, eu nem vi. Pronto, corrigido. Agora temos aí nossa aplicação funcionando. Deixa eu fechar o console aqui, ó. E tá aí a nossa brincadeirinha. A gente pode, né, você pode falar com a pessoa, você só pode escolher duas coisas na vida, ou você é gordo, careca ou pobre. Você pode escolher só duas, não pode querer ter tudo nessa vida. E aí a pessoa vem e marca, eu sou gordo, eu sou pobre, logo eu não sou careca. E se eu virar careca, alguma coisa tem que acontecer. Eu tenho que ficar gordo, tenho que ficar magro, ou eu tenho que ficar rico. Não pode acontecer os três ao mesmo tempo. Não pode querer ter tudo na vida. Essa é a brincadeira aí que fizeram lá no podcast. Como você viu aí, é um projeto muito simples de ser feito, mas deu para aprender muita coisa. E aí você pode usar isso para fazer essa mesma brincadeira, né, com várias outras coisas, sei lá, idade, dinheiro e tempo. E aí a pessoa só pode escolher duas coisas. Então, assim, você pode, né, brincar nisso aí da forma que você quiser. O projeto já está com código no GitHub, o link está na descrição, corre lá e dá uma olhada. E um outro recadinho que eu queria dar para vocês é o seguinte: no Instagram é onde eu converso com a maioria das pessoas, né, através de um campo de perguntas que eu estou deixando lá diariamente. Então, se você correr no Instagram, você vai ver lá nos meus stories que sempre vai ter um campo de pergunta, né, no meio do tanto de resposta que eu dou aí para a galera durante o dia. Então, corre lá. E se gostou do vídeo, né, deixa o seu like, compartilha, e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os novos vídeos, né? E valeu!